Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. O Hamas confirmou a morte de Yahya Sinwar, principal chefe do grupo terrorista. A facção extremista informou que nenhuma pessoa mantida refém em Gaza será libertada antes de um cessar-fogo. Um representante do Hamas disse que a luta não pode parar diante da execução de chefes do grupo. Segundo o comunicado da facção, a morte de Sinwar vai fortalecer a resistência palestina. Um dia depois de ter matado o chefe do Hamas, Israel informou que conseguiu eliminar o comandante do Hezbollah no sul do Líbano, Mohammad Hassan Hamal. Conforme os militares, o governo de Tel Aviv, dezenas de combatentes do grupo fundamentalista também morreram nas ofensivas. Numa indicação de que manterá a guerra contra as duas facções extremistas, as Forças Armadas israelenses anunciaram a convocação de mais reservistas. O governo quer retirar as estatais do orçamento convencional da União. O presidente Lula enviou 2 projetos de lei ao Congresso sobre o tema. As companhias passariam a gastar como instituições independentes, apesar de dependerem do Tesouro Nacional. A manobra abriria espaço no orçamento para novos gastos. Não há previsão de votação das propostas. O CNPJ passará a contar com letras e números a partir de julho de 2026. Segundo a Receita Federal, a mudança não afetará os CNPJs já existentes e vai valer apenas em cadastros futuros. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, pré-derby, 18 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Faltam 2 dias para o Clássico Campineiro. Já todos os detalhes de Ponte Preta e Guarani. Mas começamos o nosso giro falando sobre Série C do Campeonato Brasileiro, porque amanhã sai o campeão da terceira divisão. O Atlético recebe o Volta Redonda em casa, 5h30 da tarde, em São João del Rei. O time carioca venceu a primeira partida por 1-0 e joga pelo empate para levantar o troféu contra o time de Roger. E o destaque da Ponte Preta, a mandante do Derby 208. Informações da Macaca chegando com Antônio Lupe. Grande abraço para você, Lupe. Olá, Júlio. Ótima sexta-feira para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A Ponte Preta vive momentos de tensão. Como diz Luciano Huck naquele quadro Agora ou Nunca. Sabe por quê? Porque nesse momento acontece o julgamento de 2 atletas da Macaca no STJD. O recurso do goleiro Pedro Rocha, que foi punido pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD e pegou 4 jogos, a Ponte conseguiu um efeito suspensivo e esse efeito suspensivo está sendo julgado pelo Tribunal Pleno do STJD. Portanto, Pedro Rocha pode ficar fora do clássico contra o Guarani. Gabriel Risso, pela expulsão contra o América Mineiro, também está sendo julgado pela 3ª Comissão Disciplinar. Ou seja, a escalação também depende desses julgamentos que acontecem no Rio de Janeiro. Gé deve ser a principal novidade no time da Ponte para enfrentar o Bugre no Majestoso. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Tem setor que já esgotou. E o capítulo final de uma das maiores rivalidades do tênis pode acontecer amanhã.
Rafael Nadal e Novak Djokovic se enfrentam 1h30 da tarde, horário de Brasília, na disputa do terceiro lugar do torneio amistoso na Arábia Saudita. E agora o destaque do futebol paulista com vitória imponente do Corinthians. Grande abraço para você, bom dia, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Foi com autoridade, o Corinthians goleou o Atlético Paranaense por 5-2 em Itaquera e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. Atuação destacada do holandês Memphis Depay, que marcou um golaço de falta, o primeiro com a camisa corintiana. O Timão chega a 32 pontos e agora torce contra o Vitória para seguir fora da zona da degola. Já o arquirrival Palmeiras tem duelo no domingo, enfrenta o Juventude fora de casa em Caxias do Sul, 8 horas da noite no Alfredo Jaconi. Um problema para Abel Ferreira depois da data FIFA. O meia Maurício sentiu uma contusão no joelho e praticamente está fora da temporada. Abel Ferreira vai ter que mexer no time então, viu, Julio? Já todas as informações com o nosso glorioso Fábio Scheibe. E Pep Guardiola fez um desabafo e garantiu que não tomou uma decisão sobre o seu futuro no Manchester City. Em entrevista coletiva hoje pela manhã, o técnico afirmou que ainda não sabe se vai renovar o seu contrato com o clube que termina no fim da temporada. Voltamos a falar de derby. E agora o destaque é do Guarani, Antônio Lupi. No Guarani, as dúvidas, elas são poucas em relação ao adversário. O Guarani está em Itu, realizando a preparação para o derby. Somente a vitória interessa. O Guarani vai ter que vencer praticamente todos os jogos até o fim da Série B para permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro em 2025. Daqui a pouco a gente projeta o provável bugre, que não deve ter muitas novidades em relação ao jogo passado na vitória contra o CRB. 3 jogos dão sequência à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje à noite. O Atlético Goianiense recebe o Cuiabá às 7 horas. Às 20 horas, 8 da noite, o Botafogo defende a liderança no Maracanã contra o Criciúma. E às 9h30 da noite, o Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão. Depois de ter uma das melhores atuações nos últimos anos, com 3 gols e 2 assistências na goleada por 6-0 da Argentina contra a Bolívia nas eliminatórias, Lionel Andrés Messi afirmou que a sua participação na próxima Copa do Mundo em 2026 será decidida quando chegar o momento. Falando em Argentina e Lionel Messi, o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Falta pouco, né, para o grande duelo do próximo domingo entre Guarani e Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani, o jogo acontece no estádio Moisés Lucarelli. A gente percebe um Guarani mais encaixado, mais ajustado, mais entrosado para esse jogo. E a Ponte Preta, uma colcha de retalhos, né? Ontem nós falávamos que eu acho que o Nelsinho ele tem dúvidas em todos os setores. E agora, com a possível ausência, eventual ausência do goleiro Pedro Rocha, se confirma aquilo que nós falávamos, né? Todos os setores, eu acho que não há uma certeza na escalação da Ponte para o clássico campineiro. Já a gente entra no debate sobre o derby. Eu quero ouvir você tá acompanhando, né? Você ouvinte da CBN pelo nosso WhatsApp 991869070. Sua projeção para o derby, hein? O derby é no domingo, então fique à vontade para participar. Mensagem de texto, mensagem de áudio hoje também será liberado aqui no CBN Esportes. Liberado. Então, fique à vontade. A casa é sua. Mande aí pro nosso WhatsApp 991869070. Se tiver dúvida aí sobre o nosso WhatsApp, vai lá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Tem na tela. Põe na tela aí, Bel. Tem na tela aí o número do WhatsApp. Só do nosso, Bel. Pertinho do Fábio Scheibe, você vai apreciar. Logo abaixo, né, do Fábio Scheibe. Logo Mostra abaixo aí, Scheibe. do peitoral de Fábio Aí, Scheibe. Scheibe. Fábio Scheibe. Boa. Tá voando. 9869070. Participe aqui com a gente do nosso CBN Esportes. Pico do avião, voando. Não tem como falar que foguete não tem ré, porque agora tem, agora né? Tem, né? Tem. Tem um reverse. Cada coisa que vocês inventam. É né? verdade. Falar um negócio. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13.
CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h15, Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom, vamos falar ali da Avenida Orozimbo Maia. Trânsito fluindo bem pela pista da esquerda, sentido centro. Pela pista da direita, motorista reduz a velocidade próximo à maternidade. No sentido oposto, sentido norte-sul, são boas as condições. A rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue ali pela Avenida Benjamin Constant tem excesso de veículos desde a Glicério até a Avenida Andrade Neves. A Campos Sales tem lentidão somente na chegada à Avenida Francisco Glicério. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN. Agora são 11h16. Qualidade nota 1000. Vedacity é o número 1 do Brasil. Onze horas 16 minutos. Por gentileza, meu amigo. Ah, você tá na missão aí? O que você tá fazendo? O julgamento do Pedro dos Rocha. Termos técnicos. Mas não era só o Risso que ia ser julgado? Não, o Risso vai ser julgado pela terceira comissão disciplinar do STJD. Perfeito. O Pedrão vai ser julgado pelo pleno, ou seja, o que for decidido, aí já era. Bom dia, Lupe. Bom dia, Nascimento, a todos. Acho que o Pedrão, né, vai ser suspenso e o Luan vai entrar, fazer uma ótima partida e não sai mais do time. Abraços do Carlos Almeida, Nova Aparecida, Campinas. Eu não duvido que isso aconteça. Agora, se o Pedro Rocha de fato for suspenso, curioso, né, porque ele já tinha pegado aquele gancho de 4 jogos e aí ele voltaria justamente no derby, né? Porque ele tinha cumprido um jogo, faltariam 3, e a volta dele seria justamente no derby. Então ele daria brecha para o Luan Ribeiro, de repente, brigar pela vaga. Agora ele conseguiu o efeito suspensivo, jogou esses 3 e pode perder justamente o derby, que é um jogo muito importante, que ganha, inclusive, um caráter decisivo ainda maior por conta da situação na tabela. Olha, é claro que é importante contar com o Pedro Rocha num jogo que vale muito para a Ponte, né? É o titular, conta muito, né? Se ele é o titular hoje é que ele se encontra num momento melhor que o Luan.
Porém, o Luan não perde tanto assim pro Pedro Rocha, apesar que de todas as vezes que o Luan foi experimentado, a Ponte precisou dos serviços dele, ele deu conta do recado. Então não vejo tanto drama assim num eventual desfalque. Agora, evidentemente, né, o cara é o titular, o cara que tem um entrosamento com o sistema defensivo, falta vai fazer. Mas eu acho que o Luan tá num bom nível, num nível parecido com o do Pedro Rocha. Só para explicar, Júlio, essa expulsão do Pedro Rocha aconteceu contra o Sport. Ele deu um soco, né, no Alisson Cassiano, foi expulso, foi julgado, pegou 4 jogos, a Ponte entrou com efeito suspensivo e liberou o Pedro Rocha para jogar até que esse efeito suspensivo seja julgado, e o julgamento acontece hoje. Inclusive estamos ao vivo, só que nos julgamentos, no edital, são vários, né? Então não tem como decifrar quando isso vai acontecer. Estava marcado para as 10, mas começou faz pouco tempo. Alguém chegou atrasado lá na reunião. Então, quando a gente tiver, se nós tivermos a informação dentro do CBN Esportes, nós vamos informar, ou então dentro do jornal no CBN Brasil, no estúdio CBN e também no Arena. Bom dia, amigos da CBN. Esse derby está cheirando empate, visto que as duas equipes estão apresentando no campeonato. Abraços, Marcelo de Catalão, Goiás. O empate é terrível, né, Fábio? Porque não resolve para o Guarani, que chegaria ali a 29 pontos, e não resolve para a Ponte, que inclusive tem que ficar de olho no jogo do CRB hoje contra o Brusque, para não chegar no derby dentro da zona de rebaixamento, né, Fabião? A situação complicadíssima para os dois, né, Júlio? Infelizmente, a gente chega nessa fase do campeonato com os dois times podendo estar na zona de rebaixamento do maior clássico do interior brasileiro. Isso é muito ruim, né? Muito ruim para os dois times. O empate, como você disse, é péssimo, principalmente para o Guarani, que vai somar apenas 1 ponto, vai continuar na lanterna da competição e com menos rodadas para poder sair dessa zona tão incômoda que o Guarani já habita há muito tempo. Já a Ponte Preta fica de olho nesse jogo de hoje à noite, porque caso um dos dois vença, a Ponte matematicamente entra na zona da degola e aí o desespero bate, né? O Cristiano Salvione, né, de Sumaré, ele tá perguntando se de repente o Guarani caindo para a Série C é um processo mais fácil para a SAF. Eu não acho que tenha ligação particularmente, não. Acho que se o caminho for a SAF, acho que isso depende da divisão, né? Mas boa parte dos clubes emergentes da Série C estão passando por esse processo da SAF. Inclusive o finalista Atlético, né, que a gente tem batido muito nessa tecla aí, conseguiu essa ascensão. E o Cristiano também falou que vai ser uma briga de foice. Briga de cego com foice no escuro. Tudo pode acontecer, o derby. O empate seria uma derrota para os dois, escreve aqui o Cristiano. Bom dia, amigos. O Maicon escreve aqui: com a volta do Landias, o Guarani vai no esquema 4-3-3. Qual a opinião do Carlão? Abraço do Maicon Bugrino de Campinas. Eu não sei. Eu acho que o Guarani não vai mudar, não. Eu acho que é uma entrada do Luan Dias no lugar do Estevão. Com o Anderson Leite mantido, o Emerson do lado esquerdo, né? No lugar do Jefferson. Isso. Fora isso, até porque mesmo o Guarani... O João Vitor tem que jogar mais, né? Porque tem. Aliás, o João Vitor vai ser peça fundamental. Né, apesar de ser o Guarani necessitar da vitória, mas é um jogo fora de casa, a tendência é que a Ponte comece um pouco mais em cima, até em virtude do clima, a torcida, o ambiente, né? Então a Ponte deve tomar a iniciativa do jogo. E é aí que entra o João Vitor, né? Jogar mais, incorporar mais, porque ele vai ser fundamental, principalmente nessas jogadas de contragolpe. Momento corneta, bom dia. Momento de tensão é saber que o Elvis vai jogar o derby. O Guarani já sai em vantagem. Abraços do Alexandre, Nova Europa. Tá bravo aqui o Ponte Pretano com o Elvis, camisa 10 da Macá. Mas a gente não sabe se ele vai começar como titular, né? Porque nas últimas partidas ele não foi titular. Agora é mais uma dúvida. Se eu fosse apostar, eu diria que sim, né? Eu diria que sim, mas... eu acho que até pela importância. Ele perdeu esse protagonismo, né, o Elvis? É um fato. Mas eu acho que ele joga. Talvez seja a última chance do Elvis em resgatar a titularidade, porque se ele não for bem contra o Guarani, ele é o líder do grupo, a gente percebe nos vídeos que a Ponte Preta solta, mas eu acho que como titular amanhã não, domingo deve ser a última chance dele. Se ele corresponder, permanece. Caso contrário, ele volta a frequentar o banco de reservas. Posso fazer uma pergunta para esse rapaz aqui do lado? Bora. Claro. Você acredita num time... a zaga eu vou esquecer porque não tem como saber. Emerson, Ramon, Elvis, Dodô, Novaes e Gé?
Não. Eu acho que não. Eu acho que as equipes de Campinas, elas têm o primeiro passo no derby é não perder, mesmo com a necessidade de vitória dos dois, mas os dois têm muito medo de perder. Eu acho que a Ponte pode entrar com o Elvis e com 3 jogadores de retaguarda. E aí à frente, não sei, Dodô, Gabriel Novaes e Gé brigando por 2 posições. Pelo menos eu tô imaginando isso, e sendo que um dos volantes deve ser o Ramon. O Ramon não tem muito essa característica, né, de um volante perdigueiro, de um volante marcador. Então, por isso, eu acho que ele vai povoar. A exemplo do Guarani, eu acho que o Nelsinho vai povoar esse meio campo aí. Não sei, eu acho que a Ponte ela não vai partir desembestada para cima do Guarani, não. Até porque, gente, eu acho que hoje o Guarani tem um time mais leve que o da Ponte, é um time mais ajustado. Porque eu tava conversando com o Júlio, ele tava fazendo o Você Escala do GE, né? E, cara, a Ponte não tem volante. Então, não tem o Emerson Santos. Não é, a profundidade do elenco é muito curta. Isso. Porque assim, os torcedores sempre falam, sempre contrata volante. Se você for pegar pra esse jogo, não tem o Emerson Santos, aí tem Hudson, Emerson, Ramon. Eu acho que ele vai com esses 3. Porque o Castro, o Júlio me convenceu que não é volante, é zagueiro. Mas ele jogou como volante. O primeiro derby ele jogou como volante e quase faz um gol, né? Então. Mas, cara, a escalação da Ponte, ela é uma incógnita. Mas isso eu tô falando assim, de chute, né? Porque a gente não acompanha mais. E, de repente, o Nelsinho pode pensar ao contrário e falar, vamos tentar amassar no começo, faz um gol, fazer com que a torcida participe do jogo e tal, e vamos pra cima do Guarani. Mas não sei, eu acho que o clássico, principalmente o Campineiro, ele é cercado pelo medo. As 2 equipes têm muito medo de perder, por isso eu acho que vai ser jogo da volantaiada, mesmo a Ponte não tendo um número importante de volantes, né? Apenas 3 aí, se colocarmos o Castro como improvisado, mas o Castro seria um 4º jogador desta posição. 11h25, daqui a pouco a gente volta a falar sobre derby. Vamos abrir aqui rapidamente sobre o Campeonato Brasileiro, né? Ontem o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 5-2, fez 2-0, o Atlético foi lá, buscou 2-2 no intervalo, segundo tempo do Corinthians de 3 gols, com direito a golaço de Memphis Depay. E eu queria destacar aqui, inclusive, vamos ouvir o professor Ramon Dias sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele sofreu muitas críticas aí nessa fase delicada dele, virou meme e tudo mais. Só que é impressionante a importância que o Yuri Alberto tem, ser esse jogador que não desiste das jogadas, né? No gol do Garro isso é uma prova. Fez um gol muito bonito, depois uma boa jogada do Corinthians para fechar esse 5-2 contra o Atlético. E tem 21 gols na temporada. Poderia ter 30? Sim, é verdade. Perdeu muitos gols que não poderia perder, né, o Yuri Alberto, mas ainda assim é um número que chama bastante atenção. E o professor Ramon Dias, ao falar da vitória do Corinthians, também falou sobre o Yuri Alberto. El adversario también juega, que tenemos que estar muy atentos, concentrados los 90 minutos porque hay mucho en juego. Queríamos salir de la zona del descenso, que hoy fue una fecha, nosotros teníamos pensado que Flamengo podía sacar otro resultado y no se dio. Eso para que vea que el fútbol es muy complicado, difícil, no hay que relajarse en ningún momento. Pero sí me gustó lo del equipo en el segundo tiempo, porque reaccionó, fue arriesgado, tuvimos mucho más punzante, arriesgamos más, y eso por la calidad que tenemos. Ya ve el gol que hizo Memphis, lo que hizo Yuri, lo que hizo Garros. Para nosotros son jugadores importantes que tienen que resolver, por eso tienen mucha responsabilidad dentro del equipo. Resumindo, né, o que disse o Ramon Dias, é muito importante o Corinthians ficar concentrado 90 minutos, porque o time tem sofrido com isso, sofreu contra o Internacional, né, quando estava vencendo bem, e aí sofre o gol de empate. Ontem fez 2-0, sofreu o empate no primeiro tempo, e depois um ótimo segundo tempo do Corinthians para deslanchar e conseguir essa vitória importante. Um detalhe, até quando o Corinthians goleia é com sofrimento. É verdade, foi mesmo, né? Por conta dos 45 primeiros minutos. E falei agora sobre o Yuri Alberto, Ramon Dias também falou da importância dele. Vamos ouvir então camisa nova do Timão depois dessa boa vitória. A gente sabe que o momento é delicado e a gente precisa se entregar a todos os jogos ao máximo. Como tem sido ali no primeiro tempo, a gente teve a chance de poder matar o jogo. Em 2 bolas ali, o Thiago Heleno, cara chato, velho. É um cara bom, cara gente boa também, então
Agradecer, cara. Grande vitória hoje, importante dentro de casa. A gente sabe que domingo é o jogo mais importante do ano pra nós agora. A gente sabe que a Copa do Brasil é muito importante. Infelizmente a gente tá numa desvantagem, mas a gente vai junto com a nossa torcida. Creio que a gente vai virar esse resultado aí, se Deus quiser, pra honra e glória do nome dele. A gente vai ser vitorioso pra Copa do Brasil e passar pra grande final, que 2022 passamos perto. Eu creio que esse ano a gente tá mais próximo ainda. E aí, Fábio Chaimb, vitória do Corinthians 5-2. Corinthians deixa a zona de rebaixamento momentaneamente, vai a 32 pontos, Fabião. Exatamente, joga o adversário de ontem para a zona da degola, né? O Atlético Paranaense acabou superado mais uma vez, 10 jogos sem vencer, agora ocupa a zona de rebaixamento e o Corinthians torce amanhã contra o Vitória, que encara o Bragantino. Caso o Vitória consiga o triunfo amanhã, passará o Corinthians novamente, mas o mais importante foi essa reação corintiana, mostrando qualidade num jogo que parecia ficar apertado na segunda etapa, foi irretocável para o Corinthians. O Corinthians fez uma grande atuação na segunda etapa, principalmente nos pés de Memphis Depay, que marcou um golaço, né? Um golaço que até os policiais que estavam fazendo a segurança do estádio até registraram um momento tirando foto da comemoração dele. Muito bom. E o Corinthians pega confiança para a partida de domingo, né? Domingo é, como disse o Yuri Alberto, o jogo mais importante do ano para o Corinthians, que é a possibilidade de um título enfrentando uma grande equipe como o Flamengo, né? Aliás, foi muito engraçada a reação do Yuri Alberto, que ele abraça ali o Pedro Ramiro, que estava atrás do gol dos repórter da Rádio Bandeirantes, né? Tá ali atrás do gol, o Yuri Alberto empolga com o gol do Depay, abraça o Pedro Ramiro. Aliás, são muitas histórias, né, atrás do gol, né? Repórter, aliás, mandar um grande abraço aqui para Marcos Luiz, inclusive está na audiência, grande Marquinhos do Cobrão. Muitas resenhas, muitas histórias atrás do gol. E para quem viveu, o Lupe é prova disso, quem tá ali e vive essa experiência de acompanhar o jogo dali, muitas vezes é privilegiado com o ângulo de golaço. Sim. Eu sempre cito o que eu fui o privilegiado de ver o gol do Abner contra o Paraná, aquele golaço, Sim. porque eu vi exatamente a bola fazendo a curva. Ela parecia que estava indo para um lado, de repente ela entra pro ângulo. E o gol do Depay é exatamente isso, né? Uma curva invertida, né, no caso, né? Que ela vem do meio pro gol pro ângulo. E um golaço, né? Um gol de quem tem muita categoria, sabe muita coisa. O gol mais bonito que eu vi trabalhando foi no Moisés Lucarelli, aquele do Thales, que eu falo contra o Mirassol, o Thales que infelizmente já... sim, golaço. Cara, por que eu acho que foi tão bonito? Porque a gente tava justamente nesse detalhe, atrás do gol, a bola... Sabe o barulho do vento da bola? Sim. Aí na hora que bate na rede... Aquele barulho de chuar, né? Você tá doido. A costura. Aliás, você prefere a rede de véu de noiva ou a clássica? Eu prefiro a clássica. Tá. A clássica é a caixa. Clássica é a caixa. Que vai até o fim, Sabe né? uma rede que eu gostaria que voltasse? A clássica do Morumbi. Aquela caixote grandona. Ah, sei que tem até um Nossa, eu acho teto, linda né? aquela... Tem um teto, aí ela cai. É maravilhosa, é cara. bonita. Aquela que quando o Palmeiras, né? Fábio Chaves vai se lembrar, quando o Palmeiras é campeão de 93, é aquela rede. Quando o São Paulo é campeão da Libertadores, é aquela rede. Eu acho linda aquela caixotão. Parece que o gol fica maior até. É, maravilhosa. Chuá, faz na costura da rede. Tá bom, Carlão. Calma aí, cara. Já entendemos já. Só passando, né? Que Eu tô tentando inovar. Assim, Não a rodada... tá logrando êxito. a rodada continua hoje, né? Hoje tem Atlético e Cuiabá. O Atlético líder tá em Goianiense, né? campo Cuiabá. hoje, hein? Botafogo, Criciúma, Cruzeiro e Bahia. Amanhã tem Grenal, 4 horas da tarde do Beira-Rio. E no mesmo horário, Vitória e Bragantino. Corinthians de olho nesse jogo, porque se o Vitória vencer, o Vitória sai da zona de rebaixamento, o Corinthians volta para a degola. Então o Corinthians precisa pelo menos de um empate e o Vitória do Bragantino. E no domingo, para fechar a rodada, tem Juventude e Palmeiras às 8 horas da noite. Depois o repórter da CBN tem mais Derby 208 aqui na CBN. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. O Brasil tem 1.600.000 menores em situação de trabalho infantil. O contingente equivale a 4,2% do total de crianças e adolescentes do país na faixa etária de 5 a 17 anos. O número apurado pelo IBGE representa a queda de 14% na comparação com 2022. É o menor patamar verificado desde 2016, ano em que a coleta de dados sobre o assunto começou a ser produzida. O 6º voo da FAB, que vai resgatar brasileiros no Líbano, pousou em Beirute na manhã de hoje, nesta manhã. A chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, está prevista para amanhã. Desde o começo da operação Raízes do Cedro, mais de 1.000 pessoas foram repatriadas. Ao todo, 3.000 pediram ajuda ao governo federal para deixar o país do Oriente Médio, onde Israel combate o Hezbollah. A companhia francesa Total Energies assinou um acordo para vender as operações da empresa no Brasil para a SIM distribuidora do Grupo Argento. O anúncio foi feito pela companhia europeia. A transação envolve uma rede de cerca de 240 postos de abastecimento e instalações de armazenamento de derivados de petróleo e etanol. O acordo ainda precisa ser aprovado por órgãos reguladores. O valor não foi divulgado. A Agência Reguladora de Segurança Automotiva dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o software da Tesla que ajuda o motorista em condições de baixa visibilidade. O procedimento foi instaurado depois dos relatos de 4 batidas, incluindo uma fatal. O órgão deve vistoriar 2.400.000 carros. 3 partidas movimentam hoje o Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, o Atlético Goianiense e Cuiabá entram em campo. Às 8, o líder Botafogo pega o Criciúma. E às 9h30, o Cruzeiro recebe o Bahia. Pela Série B, Brusque enfrenta CRB às 8 da noite de hoje e o Amazonas encara o Avaí às 9h30. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta. O Vasco perdeu, viu, Leão? 3-0 pro São Paulo. Vasco perdeu. Vasco da Gama. Aliás, falando em Rio de Janeiro, o Flamengo ontem perdeu pro Flu. O resultado foi ruim pro Corinthians também. Vocês viram o vídeo lá da... Pô, não é engraçado, na verdade, né? Teve confusão entre as torcidas. Que o cara atropelou o táxi? Não, essa parte não é legal. A parte da briga. Tá. Mas é que tem um momento que 2 torcedores, eles dobram a esquina, assim, pra confrontar o torcedor rival. Eles se reconhecem do bairro. Ah, vi. Eu falei, não, tá tudo certo. Então, corre. E cada um vai pra um lado. Eu não vi. Tá vendo? A amizade acima da violência. Mas teve uma cena que foi feia, porque o cara atropelou o táxi, ele tava passando, aí o táxi bateu, o táxi até jogou pro lado, mas aí ele ficou caído. Não. E aí a situação foi tensa. Cenas de violência então, aí é o que a gente sempre fala, né? Tudo acontece fora do estádio, né? Assim, mas estava... nas proximidades do Maracanã, sim, mas ali a segurança é responsabilidade da polícia ali. Mas dentro do estádio, hoje a gente não vê mais confusão. E lá eram 2 torcidas. Mas a torcida do Fluminense não foi. Tudo bem, aí é uma questão de venda de ingressos, de interesse do jogo. Foram poucos torcedores do Fluminense. Mas dentro do estádio não tem confusão. E aí tem uma notícia que acho que o Fábio Chab deve ter visto ontem, que até foi capa do Globoesporte.com, que novamente as autoridades vão sentar para tentar ampliar essa questão de torcida única no estado de São Paulo. Mas então, até fui olhar, viu, Fábio? Amanhã, acabei de citar que amanhã tem Grenal e serão 2.000 lugares para gremistas lá no Beira-Rio.
Então, assim, no Rio de Janeiro tem torcida mista, né? Tem. No Grenal, que é um dos clássicos mais clássicos assim do Brasil, também é torcida única. Então, Remo e Paysandu tem. Então a gente tá em São Paulo, a gente fica nisso, né, Fábio? E essa questão do Grêmio ainda, Grêmio Internacional amanhã tem algo a acrescentar, que o Grêmio estava vendeu os 2.000 ingressos, né, no site do Grêmio, o próprio Grêmio vendeu para a torcida gremista, mas ele colocou um plus também, né, que a brigada, né, como se chama a Polícia Militar lá do Rio Grande do Sul, está cobrando um valor de R$20, além do preço do ingresso, para fazer o comboio até o estádio, que geralmente acontece. Os gremistas saem da frente da arena para ir até o Beira-Rio em comboio, todos os 2.000 vão juntos, e a Brigada Militar está cobrando um adicional de R$20 por pessoa para fazer essa segurança, que seria uma segurança privada, né, do espetáculo. Então é sempre triste ver que... Qual o último derby com duas torcidas? 2013? Desde que eu tô aqui em Campinas, eu só peguei torcida única. 2013, mas já era uma carga limitada. 2013 foi... Acho que no Brinco, né, Paulista, Ponte, né? 3-1 no Brinco do Ramires. Mas torcida visitante sempre foi 10% da capacidade total do estádio. Mas já era menor ainda, era 5%, eu acho. O derby do Medina... Acho que teve o quê? 1.000 pontepretanos, porque foi reduzido, acho que teve 5% só. Quando eu era adolescente, eu fui nos 2 derbys da Série B de 2009. E era muito legal, porque... Nossa, lotado. Você via os 2 setores visitantes cheios, ocupados, né? No caso do Guarani, a cabeceira norte, e no caso do Moisés Zucarelli, o gol da linha do trem. Então era muito legal ver... aquele setor 100% cheio. O Guarani, até 2000, liberava as 2 cabeceiras para Ponte. Até 2000. É que hoje a logística do Brinco de Ouro não permite mais, com a loja do Guarani lá. Mas até 2000, as 2 cabeceiras. E como que entrava? Isolava era diferente, né? Fazia toda uma porque logística. Não tem como imaginar hoje. Não, você tem que isolar... porque era assim, a torcida da Ponte descia pela Ayrton Senna mesmo. Descia pela... Porque não era tão violento como é hoje, sabe? E a torcida da Ponte descia pela Ayrton Senna, ou quem ficava no setor atrás do placar, fazia o caminho normal, que fazia até quando a torcida da Ponte descia ao Brinco, né? E acho que a do Guarani vinha ali por cima do shopping e tal, e pegava o tobogã. Mas eu acompanhei, cara, que eu fiz as contas de derby de 87 pra cá, eu peguei derbys até 2000 com 2 cabeceiras. E, cara, sempre foi, assim, algo sensacional. A ponte é que o campo da Ponte não permite, né? Não tem uma logística como a do Estádio Brinco de Ouro, uma dinâmica ali. Então, a torcida do Guarani sempre ficou ali no gol da linha do trem. Na década de 80, até aquela final de 81, as torcidas visitantes ficavam no portão monumental da estátua. Tanto que o derby de 81, que a Ponte vence o Guarani por 3-2, a torcida do Guarani está ali atrás. Hoje também é impossível imaginar, né? Impossível. Porque ali hoje é a entrada principal do estádio, e a entrada principal entra o visitante. É uma coisa que, assim, é difícil de entender, mas tudo bem. O de 80 eu sempre pergunto pro meu pai, mas como que era? A torcida do Guarani subia a avenida, como que era a torcida da Ponte pra receber e tal? Existia briga, sempre houve, mas não é igual hoje, né? Que vai com arma e tal. É porque, assim, teoricamente, claro que o mundo sempre teve seus problemas de violência, mas... a sociedade está mais violenta no modo geral. Hoje não dá pra imaginar. Isso reflete no futebol, né? No comportamento do torcedor no estádio. Tanto que a gente fala em São Paulo, o Fábio Chaves que pegou isso no Morumbi, o único anel que realmente era dividido era o último. Que ali sim, o palmeirense ficava de um lado, o São Paulino de outro, ou Corinthians, ou Santista, mas o anel do meio, a numerada inferior e a numerada superior, né? O primeiro e o segundo anel ali do Morumbi, era misto. Era misto. Eu assisti vários Palmeiras e São Paulo, e no meio, São Paulinos e palmeirenses, Santos e Palmeiras já assisti com santistas e palmeirenses. Só o último anel que havia divisão. Tanto é que muitos proprietários de cativas no Morumbi eram corintianos, palmeirenses também. São Paulino, evidentemente, mas muitos corintianos, São Paulino, palmeirenses. O mundo mudou. Fazer o quê? E ainda falando sobre briga, Júlio, ontem também teve outro incidente triste, né? A torcida do Atlético Paranaense vindo para São Paulo para o jogo contra o Corinthians, fanáticos, né? A torcida do Atlético foi interceptada na rodovia por torcida do Santos, que não tinha nada a ver com a partida. Os santistas pegaram o ônibus dos torcedores do Furacão, acabaram uma briga por uma represália do ano passado, quando o Santos foi jogar lá e o torcedor do Atlético Paranaense
recebeu de uma forma não tão bem-vinda, assim podemos dizer, né? Então, ontem foi uma represália no meio da estrada. E aí, Lupe, 11h43, falando mais uma vez sobre os times, né? Montagem do elenco dos times. A Ponte, no caso, esperando aí os julgamentos na CJD para definir ao Nelsinho Batista a lista de relacionados. Sim, essa é a grande dúvida em relação aos jogadores que serão julgados ou estão sendo julgados, né? Porque o julgamento do Pedro Rocha, que eu estou acompanhando aqui através do YouTube, do STJD, ele está em andamento, mas são vários... esqueci o nome da palavra. Enfim. Sessões? Não é sessões. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, tem muitos casos ainda que serão julgados. O Pedro Rocha, ele foi punido com 4 jogos, a Ponte tinha um efeito suspensivo e esse efeito suspensivo vai ser julgado. Cara, não sei não, esse daí eu acho que vai ser mais complicado, porque o Risso, ele vai ser julgado por uma expulsão, entre aspas, simples, né? Já cumpriu um jogo, no artigo que ele foi enquadrado no CBDJ, é um artigo que vê de 1 a 6 jogos, mas dificilmente ele pega a pena máxima, então assim, do Risso é uma situação mais tranquila. A do Pedro Rocha complica um pouco, e se ele não puder jogar, aí o Luan Ribeiro assume a meta titular da Ponte Preta no derby de número 208. Sempre bom destacar, derby com torcida única, apenas torcedores da Ponte terão acesso ao estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta, através das redes sociais, já divulgou que mais de 12 mil ingressos, isso até ontem à noite, já foram vendidos, inclusive com alguns setores esgotados, segundo alguns torcedores relataram, tentando comprar através do site, que também tem aí os bilhetes à disposição. Dentro de campo, não tenho ideia do time da Ponte, Júlio. Se o Pedro Rocha vai jogar ou não, entra Luan Ribeiro. Na lateral direita, tudo leva a crer que vai ser... Eu acho que o João Gabriel ganha essa disputa. O João Gabriel ganha essa disputa. Ou o Luiz Felipe. Na zaga, Nilson Júnior. Mateusão, acho. Matheus ou o Joilson. O Joilson foi bem contra o Ceará. Foi. O Joilson foi bem contra o Ceará. Então, dúvida também. Na esquerda, Inocêncio, Risso, se não for punido com mais de um jogo. E também o próprio João Gabriel, se o Luiz Felipe jogar. Meio campo, não tem o Emerson Santos. Vai o Emerson. O Emerson acho que vai. Vai o Ramon. Vai o Elvis. Vai o Castro. Vai Dodô. Vai Dodô. Oh. No ataque, Gabriel Novaes vai. Vai. Se não tiver nenhum problema até o dia do jogo. E o Iago Dias vai pro jogo? Ou vai o Gé recuperado? Olha... Ou vai o Dodô à frente? Todos os setores têm dúvida. Todos. Ó, a última escalação da Ponte no primeiro turno contra o Guarani, Pedro Rocha, Edson, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Castro, Emerson Santos, Dodô Elvis, Iago Dias e Gé. Um provável time Ó, aí... desse time Edson não vai. Ó, um provável time aí pra domingo, vamos colocar aí o Luan Ribeiro, por exemplo, no gol. Só pra gente ter uma ideia da quantidade de mudanças. Então, uma mudança, Luan Ribeiro. Eu acho que vai Luiz Felipe. E aí já seria uma outra mudança. Matheus Silva ou Joilson, né? Então, mas vamos manter aqui o Matheus Silva, vamos dar o benefício da dúvida aqui. Nilson Júnior, acho que ele vai de João Gabriel. Já são 4 mudanças em relação ao primeiro derby. Então, mas quando ele colocou o João Gabriel... Tá bom, vai. Porque o João Gabriel não foi mal contra o Ceará. Na esquerda foi. Apesar que o gol sai ali, na né? Esquerda, um gol bobo, né? Tanto é que teve um lance que eu até comentei com o Gabi Castro. O Edson, ele tava puxando um contra-ataque. O João Gabriel tava puxando um contra-ataque do lado esquerdo com a perna direita. O jogador do Ceará tirou a bola como se tirasse um doce da boca de uma criança. E o gol que tomou, né? Que o gol foi, nossa, terrível. Aí tem aí a dupla de volantes. Se for Emerson e Ramon, já é diferente também. 6 mudanças. Dodô e Elvis. Iago Dias também mantido. E Gabriel Novaes, se o Gé começaram no banco. Seriam 7 mudanças em relação Eu acho que o Gé, se ele tiver em condições, ele vai. Por que eu digo isso? Porque o Gé... titular, você diz. Porque o Gé no banco, sinceramente, o Gé ele só vai... O Gé ficando no banco, ele só vai entrar se a Ponte Preta estiver perdendo. Porque aí você vai na bola aérea lá e seja o que Deus quiser. Se a Ponte estiver ganhando e tudo correr dentro da normalidade, por exemplo, o Gabriel Novaes fisicamente está inteiro e tal, o que o Gé vai entrar ganhando o jogo? Vai entrar pra quê? Não vejo essa situação. Eu acho que se o Gé estiver perto dos 100%, mesmo sendo um jogo pesado, ele vai pro jogo. Só que aí entra naquela resenha que nós falávamos, Júlio. O Gabriel Novaes, acho que é o único que tem aí o lugar cativo.
Jé e Gabriel Novaes, apesar do Gabriel Novaes jogar bem pelos lados, é um cara que tem arrasta bem, mas não é o cara da velocidade, né? Não é um jogador de velocidade, é um jogador de força. Não sei se ficaria lento, né, o ataque da Ponte. E partindo do princípio, acho que no começo do jogo não, mas quando o jogo entrar numa temperatura normal, porque o começo é aquela loucura, né? Sim. Aí dá uns 15, 20 minutos, ele fica numa temperatura normal, o Guarani talvez vai se expor um pouquinho mais. E aí que a Ponte pode tentar a velocidade. Agora, com o Jé e com o Gabriel Novaes, aquela velocidade, que, por exemplo, com o Dodô, não sei se vai ter. Então, realmente, é um show de interrogação esse time da Ponte. O Marquinhos Luiz estava ouvindo a gente, né? Sim. O Cobrão? Sim. Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Um passarinho preto e branco me passou aqui que já não vai de titular. Então, eu também acho que não. E o Jé no banco, cara, por que eu tô batendo nessa tecla? Porque o Jé, taticamente, é um cara que ele não vai mudar jogo. A não ser se a Ponte estiver perdendo. Aí sim, o Jé entra, uma bola aérea, é um cara que vai brigar, é truculento. Agora, se a Ponte estiver ganhando, e o Guarani, logicamente, diante dessa possível situação, vai pressionar a Ponte. Por que você vai ter o Jé lá na frente? Porque em caso de vitória da Ponte, durante o jogo, o Guarani vai pressionar, vai buscar o gol, os espaços vão se abrir. Então você vai precisar de velocidade, o Jé não é esse cara. Então, o Jé no banco de reservas, a Ponte perde praticamente uma peça, a não ser que se ela estiver sendo derrotada. Aí o Jé passa a ser uma figura importante na base do desespero. Mas, taticamente, você não muda um jogo com o Jé, eu acho. Atenção, começou o julgamento de Pedro Rocha. Com 1h49 de atraso, né? Exatamente. Maravilha. Daqui a pouco, informações do Guarani, agora são 11h49. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Daqui a pouquinho, meio-dia, começa a troca de ingressos para a estreia do Vôlei Renata na Superliga 2024-2025. O primeiro jogo do time campineiro, domingo, dia 20 às 6h30 da noite, contra o Goiás. Então, se você quiser acompanhar a estreia do campeão paulista na Superliga, é só acessar o site voleirenata.com.br/torcedor para tentar garantir o seu lugar no ginásio do Taquaral. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. 11h53, estamos de volta agora com informações sobre o provável Guarani. Eu acho que aí é mais fácil desenhar o provável time, né, Lupe? Pior teoricamente. Teoricamente, porque assim, é derby. É derby, mas o Alan Al ele fechou um time titular que já não tem muitas dúvidas. Pegorari, Pacheco, Salustiano, Bacelar e Emerson, que volta após cumprir suspensão. Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias Bispo, João Vitor e Caio Dantas. Eu acho que não vai fugir muito disso. Tem a volta do Luan Dias, tem a volta do Emerson. Então o Guarani, ele pelo menos aqui na discussão, ele é um pouco mais fácil para a gente tentar decifrar a equipe titular que vai começar o derby. Pode ter mudanças? Pode. Ele coloca o Marlon Maranhão no ataque, tira um volante e joga com 3. Tira, por exemplo, sei lá, o Matheus Bispo. Eu acho que o time melhorou com o Anderson Leite, cara. Ou o Anderson Leite, né? Porque o primeiro tempo do Guarani, vamos lembrar, o primeiro tempo do Guarani contra o Botafogo não é ruim. O Guarani desliga em lances isolados e cede a virada, né? O pênalti desnecessário do Marcelinho e depois uma falta desnecessária. Aí na falha do Pegorari também. E o jogo contra o CRB tem altos e baixos ali, mas eu acho que o time consegue seguir um padrão do que foi os bons momentos do contra Botafogo. O CRB, o Anderson Leite ele teve boas oportunidades ali pelo lado esquerdo. Eu até pensei que o Alan Al voltaria com um atacante ali, porque o Anderson não é a dele, né? Um velocista para puxar contragolpe. E o Guarani teve umas 2, 3 oportunidades de contragolpe nos pés do Anderson Leite. E ele tem a força para arrastar, mas ele não tem a velocidade. Eu até pensei que o Alan Al voltaria com um atacante por aquele setor. Mas ele não voltou e no final das contas a coisa deu certo. Eu acho que o Guarani não vai mudar, não. Olha só como é o futebol, né? Se pegarmos assim toda a Série B, a Ponte ela faz um campeonato melhor, né? Nivelado por baixo é bem verdade, mas ela faz um campeonato melhor que o do Guarani. Só que para esse derby o Guarani chega mais ajustado, mais tranquilo, com a escalação mais pronta, e a Ponte chega meio que bagunçada. Bem entre aspas, né? Tudo que a gente é bem entre aspas e outra, pros dois, tem um né? detalhezinho, né? Detalhe no ar. Hoje é sexta. Hoje já devem ter treinado. Já. Amanhã tem o último. E você sabe que às vezes acontece alguma coisa, o jogador sente alguma coisa. Então também tem esse mistério em relação à preparação das duas equipes. Sim. Dentro de uma normalidade, eu acho que o Guarani é esse que o Lupe falou aí. Não vai ter mudança. É um time que, apesar de alguns problemas, principalmente fora de casa, eu acho que falta um pouco de personalidade para o Guarani, mas é um time que hoje está no momento mais ajustado que a Ponte. Agora, isso significa que vai vencer? Não sei. Mas não quer dizer nada também, até porque o trunfo da Ponte é jogar no Moisés, a torcida vai comparecer, ou seja, tudo muito equilibrado para essa partida, só que infelizmente equilibrado do lado de baixo, né? Poderia ser uma decisão pelo G4. O torcedor do Guarani tá esperando aí uma notícia surpreendente na hora que se a escalação, de repente, o Ayrton, o Marlon Douglas, a gente não sabe. A esperança é ser o Ayrton. Não eu digo, para aumentar as opções do ataque. Estamos em cima do laço aqui, já encerrando o programa. Só rapidinho, a doutora Mariana Barros Barreiras, que é auditora, ela não tirou o pé da pena do Pedro Rocha. Para ela, mantém os 4 jogos. O advogado da Ponte, Ricardo Horta, está se manifestando agora, mas pelo que a auditora disse, e a gente sabe que os relatores vão muito com o que o auditor fala, eu acho que vai ser difícil o Pedro Rocha jogar, mas o julgamento está acontecendo nesse momento. E quando sair a resposta, portal cbncampinas.com.br. Exatamente. 4 horas tem arena, hein? Luan! Aquece! 4 horas tem arena, domingo é derby. Até lá. CBN Esportes Campinas.